Meus amigos, fala meu grande público, hoje é dia de Fluminense, segunda-feira de carnaval, mas ainda é dia, é quartas de finais de Campeonato Carioca, o jogo único que decide a nossa vaga para a semifinal para enfrentar o Vasco. Panorama completo desse jogo, tudo que você precisa saber, estar inteirado sobre esse jogo. Esse aqui é o pré-jogo mais completo que você vai encontrar aqui no YouTube. Vem comigo que a gente vai acompanhar logo após a vinheta. Fala meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Peço que você se inscreva nesse canal aqui, deixa seu like. Esse aqui é o pré-jogo que a gente faz, é o pré-jogo mais completo que você vai encontrar aqui no YouTube. Eu posso te convencer, é só você assistir esse vídeo até o final. Para a gente começar falando sobre esse jogo, Fluminense e Bangu se enfrentam nessas quartas de finais do Campeonato Carioca. Como a gente vem vendo aí, desde sexta-feira está rolando o mata-mata do Carioca. Madureira e Boa Vista jogaram na sexta-feira. Madureira ganhou de 2-1. Para lembrar aqui, né? É jogo único. Perdeu, tá fora. Ganhou, classificou. Madureira ganhou de 2-1 do Boa Vista. Esse foi o primeiro classificado na sexta-feira. No sábado, o Vasco ganhou nos pênaltis do Volta Redonda. Foi um jogo muito bom. Assim, para quem não acompanhou, foi um jogo bem legal de se assistir, mas o Vasco foi nos pênaltis lá, conseguiu a sua classificação. E nesse domingo agora o Flamengo concretizou seu favoritismo e ganhou do Botafogo, que está numa péssima fase nesse começo de ano, né, com seu treinador Martin Anselmi. Mesmo com um time já sem o transfer ban, continua ainda muito mal na temporada. E o Flamengo aí, Lucas Paquetá, que até fez gol e tudo, fez aí o Flamengo, que estava cotado para ser o rebaixado, foi, e agora está na semifinal, vai enfrentar o Madureira no Campeonato Carioca. E a gente, como o Vasco ganhou do Volta Redonda, nosso chaveamento está no Vasco, a gente passando do Bangu hoje, a gente vai enfrentar o Vasco, provavelmente no próximo sábado, já vai ser o primeiro jogo, depois no outro sábado vai ser o segundo jogo. Então, mas antes disso acontecer, a gente precisa focar muito aqui no jogo de hoje, precisa passar do Bangu, que é um time que tá bem organizado, um time bom, assim, que surpreendeu até no campeonato, fez as primeiras fases, as primeiras rodadas do Campeonato Carioca muito boas. Mas vamos pegar aqui, a gente começar esse pré-jogo, todos os históricos de confronto. Aqui, galera, ó, Fluminense e Bangu já se enfrentaram 269 vezes. Esse será o jogo 270. São 166 vitórias para nós, 47 empates e 53 derrotas. O último jogo que tivemos contra o Bangu foi aquele 3-2 catastrófico, que foi horrível, horripilante. O que aconteceu? Que o Freitas fez de tudo para a gente perder para o Madureira ano passado, aquele jogo patético lá, mas a gente conseguiu porque o nosso time é bom, não pode perder para o Bangu. A gente foi com virada, a gente foi lá e ganhou do Bangu de 3-2. A nossa última derrota para o Bangu foi em 2022, no dia 27 de janeiro de 2022, que foi 1-0. Mas desde então, o Fluminense só vem ganhando todos os jogos, todos os jogos. De 2022, que foi a última derrota que a gente teve para o Bangu, antes disso, a gente só tinha perdido para o Bangu só no dia 8/4 de 1998. Ou seja, é uma vantagem bem considerável que a gente vem tendo contra o Bangu, e a gente pode continuar cada vez mais mantendo essa sequência de vitórias. Esse será o jogo 270 entre as duas equipes. E, como de costume, eu separei um jogo aqui especialzaço para a gente recordar, né, entre o jogo Fluminense e Bangu. Esse jogo foi a estreia do Paulo Henrique Ganso no Fluminense. O jogo que foi 2-0 para nós. O Paulo Henrique Ganso jogou muito bem aquele jogo. Não fez o seu gol, porém, o time do Fluminense estava jogando muito bem. Foi naquela época de transição. O Fluminense estava jogando com aquele uniforme azul, né, que era todo azul, que tinha as cores grená e verde no meio, com o escudo no meio também. Era da Under Armour até a marca. E o Digão e o Caio Henrique fizeram esses gols. De costume,
Vamos recordar aqui, porque eu trago esse jogo aqui com imagens para nós. Jogo do Flusão aí na tela. Você vê o Digão fez o primeiro gol do Fluminense. Uma batida ali cruzada do Digão. O Ganso tava junto com ele até na área, mas o Digão aproveitou essa oportunidade e marcou o primeiro gol do Fluminense. Depois uma jogada ali do Caio Henrique, chutou de longe, num desvio na área, o Caio Henrique foi e fez o segundo gol do Fluminense. Um jogo bem memorável aí para nós, um time que tava começando com o Fernando Diniz. Quem tem saudade do Caio Henrique aí, né, galera? 2 gols aí nesse jogo, ganhamos de 2-0, soberano em cima do Bangu. Muito importante, né? Recordar aí esse ano. O Ganso que começou, fez o seu primeiro jogo com o Fluminense nesse ano e nesse último jogo contra o Botafogo no Brasileirão fez o seu jogo 300. Provavelmente vai ter uma homenagem para ele hoje, nesse domingo, nessa segunda-feira, na verdade, de Carnaval. A gente fala muito sobre ídolos e tudo, mas eu, na minha concepção, eu considero muito o Ganso como um ídolo enorme do Fluminense. Você já se perguntou quem que é o maior artilheiro dos históricos de Fluminense e Bangu? São 269 jogos. Um dos artilheiros de Fluminense e Bangu, provavelmente você nem deve estar lembrado de quem que é, porque é um jogador muito da época antiga. Estamos falando dele. O El Farer é o maior artilheiro do Fluminense no histórico de confronto contra o Bangu. Só o El Farer fez incríveis 27 gols contra o Bangu e todas as partidas que ele teve contra o Fluminense. Foi o maior carrasco do Fluminense, dos históricos de confrontos entre Fluminense e Bangu. Você vê aqui, ó, o El Farer tem 27 gols e depois o segundo jogador que mais fez gols contra o Bangu é o Zezé, que tem 16. Olha só, gente, tantos jogadores aqui da época de 1900 e bolinha para lá e para lá. E a gente tem aqui uma menção honrosa do Fred, que tem 6 gols apenas contra o Bangu. E ele, de uma distância totalmente longa entre o Fred e o El Farer, que tem 27 gols, e o Fred só tem 6 gols. Então, a gente olha aí, o El Farer é o maior artilheiro de todo o histórico de confronto entre Fluminense e Bangu. Cheguei pro ladinho aqui porque você irá acompanhar agora as prováveis escalações de Fluminense e Bangu. Como de costume, a gente vai começar pelo time visitante. Bangu, que vem pelo treinador Flávio Tinoco, é a provável escalação do time do Bangu. Vai na tela a partir de agora. Tá vendo aí essa artezinha tão bonitinha que eu fiz do Bangu? Galera, dá uma moral, dá o like aí. Pô, a artezinha que, pô, dá um trabalho para fazer, pesquisar o nome de cada jogador e tudo. Pesquisar uma foto bem legal de cada jogador pra gente conhecer a face desses jogadores, conhecer, pô, será que algum jogador do Bangu será destaque nesse jogo contra o Fluminense, que pode ser uma oportunidade para a gente contratar? A gente não sabe, mas é bom a gente conhecer a face de cada jogador e como vem o time do Bangu. O time do Bangu vem com o goleiro Bruno, a lateral direita com o Dudu, os dois zagueiros Gilberto e Patrick, e na lateral esquerda o Bruno Boca. Os 3 meio-campistas do Bangu é Dioguinho, Mauro Silva e o Valber. E o trio de ataque do Bangu vem com o Cibito, PK e o Garrincha. Esse é o time comandado pelo Flávio Tinoco. Confesso para vocês que eu não vi nenhum jogo do Bangu nesse Campeonato Carioca, em todas as rodadas. Não sei como o time do Bangu vem para esse jogo, mas é um time que costuma dar aqueles seus sustos. Mas nada comparado à qualidade que o time do Fluminense tem. Então, a gente vai partir agora para a provável escalação do Fluminense. Gostaram da escalação do Bangu? Dá o like aí. Se não gostar, pô, deixa o like aí, pelo menos da artezinha bem bonitinha que a gente fez para essa provável escalação aí. Provável escalação do Fluminense na tela a partir de agora. Pessoal, o Fluminense, os desfalques do Fluminense nesse começo desse ano são o Germancano, né? Como a gente sabe, o Germancano volta só mês que vem a jogar, já está no processo de transição, mas precisa aquele momento de adquirir ritmo e tudo. E o lateral esquerdo, Guilherme Arana, e o volante Hércules também estão fora por dores musculares. Além disso, também o Nonato, que já iniciou sua transição e também está fora desse jogo contra o Bangu. Então, com isso, provavelmente a gente veja um time com bastante jogadores da base tendo suas oportunidades novamente.
no Campeonato Carioca. E o time do Zubeldia, a provável escalação do Fluminense do time do Zubeldia vem com o Fábio no gol. Indiscutível, o Fábio, que quando sempre o Fábio vai catar todos os jogos do Fluminense. Não tem nem como ele não fazer isso. Mas o sistema defensivo do Fluminense com o Guga na lateral direita, a zaga com o Ignacio ou o Gemes, mas pelo revezamento eu acho que o Ignacio joga esse jogo, e o Freitas, e a lateral esquerda com o René. Jogou o jogo contra o Botafogo, porém essa lesão de Guilherme Arana, René recebe essa nova chance para jogar. O meio de campo do Fluminense com Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso. A gente vê, é um meio de campo muito bom do Fluminense, meio de campo com bastante entrosamento entre Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso. A Costa merece seu descanso pro jogo, não deve jogar todos os jogos, por ser um jogo contra o Bangu, ser um jogo, entre aspas, um pouco mais tranquilo, com todo respeito ao Bangu. Porém, é bom dar esse revezamento aos jogadores para não desgastarem muito esses jogadores no elenco. Então o Ganso merece essa titularidade, provavelmente vai ter uma homenagem do Fluminense com os 300 jogos dele pelo clube. Tem a camisa especial e tudo, uma homenagem ao Paulo Henrique Ganso. Martinelli se mantendo ali no time, Martinelli tá jogando muita bola, tem que se manter no time mesmo titular, para a gente conseguir um resultado logo possível. E o trio de ataque do Fluminense com o Canóbio, aí tá uma provável com o Savarino ou o Serna, mas como o Serna jogou o jogo contra o Bangu, eu acho que o Savarino recebe uma chance ali de continuar no time do Fluminense. O Savarino jogar com o Paulo Henrique Ganso ali. E o centroavante, o John Kennedy, é o único centroavante que a gente tem disponível no elenco. O John Kennedy tem que continuar jogando todos os jogos porque tá jogando muito bem. O time do Fluminense que veio dessa vitória contra o Botafogo, time bem entrosado, veio uma vitória muito boa do Fluminense. Porém, a gente podia ter matado o jogo muito antes de sofrer do que a gente sofreu no jogo. Até o final do jogo, que a gente levou até uma bola na trave e tudo por causa de erro do time, erro mais ainda do Freitas. Porém, eu espero que o ataque do Fluminense continue estando mais afiado ainda a cada jogo. O time priorize o treino de finalização, porque o Fluminense precisa muito treinar finalização. E treinando finalização, o nosso time melhora. Porque a gente está vendo o quanto que a gente precisa desse treino de finalização para melhorar a compostura ofensiva do time. Precisa matar logo os jogos e a gente perde muita oportunidade. Enfim, mas o time do Fluminense está jogando muito bem, transições ofensivas muito boas, troca de passe, tá muito encaixado. O Fluminense é um time que se conhece bastante no olho a olho. John Kennedy tem um entrosamento muito bom com o Lúcio Acosta, porém eu torço para que nesse jogo o John Kennedy tenha um entrosamento muito bom com o Paulo Henrique Ganso, que os dois consigam se entender e consigam fazer um jogo muito bom. O Savarino continua se mantendo nesse elenco, porque o Savarino eles vêm com status de pegar essa vaga de titular do Fluminense. E o Savarino pegando esse ritmo, conseguindo essa vaga de titular no Fluminense, é melhor para nós, porque a gente não pode depender de Serna e Canóbio para conseguir ganhar jogos. A gente vê como que o Serna é. O Serna é bom, o Serna é ruim, o Serna faz golaço, mas também perde um gol na cara. Ele faz isso tudo durante 90 minutos. E o Canóbio é aquele jogador que muita força defensiva, ajuda muito o time, porém no ataque deixa um pouco a desejar. E o John Kennedy está marcando seus gols, está marcando e tá jogando muito bem. Mas enfim, tirando isso, o Fluminense vem com força para esse jogo, vem para concretizar sua classificação, para não ter sustos e a gente ter o nosso 10º jogo do ano no ano de 2026 e a gente conseguir essa vitória bem tranquila, sem susto nenhum. Essa é a provável escalação do time do Luiz Beldia. O árbitro dessa partida será o senhor Wagner do Nascimento Magalhães. Confesso para você que não é um árbitro que eu goste, não é um árbitro que me inspira confiança. Não gosto desse árbitro apitando jogos. É um árbitro que para muito jogo, não tem critério nenhum. Mas enfim, é um árbitro que foi escolhido para essa partida entre Fluminense e Bangu. Ele já apitou 36 jogos do Fluminense, sendo 19 vitórias do Fluminense, 8 empates e 9 derrotas do Fluminense.
O último jogo que ele apitou foi o jogo contra o Botafogo, que deu aquele chuvaraço no Engenhão. E aquele jogo que a gente ganhou no Carioca, né, com o gol do John Kennedy. Tirando isso, depois o último jogo que ele apitou foi aquele jogo de 2-0, o Vasco ganhou de 2-0 contra nós também, no Brasileirão, só que naquela época, né, que é aquele jogo que o Fluminense não quis jogar nada aquele jogo, e o Vasco ganhou de 2-0. Porém, é o que eu sempre falo com vocês, pessoal. Hábito bom é o hábito que não aparece no jogo. E tomara que o Wagner Nascimento Magalhães cale minha boca e faz uma arbitragem excelente no jogo de hoje. Enfim, esse foi o nosso pré-jogo entre Fluminense e Bangu. Dá um apelo para vocês, pessoal. Vá ao jogo do Maracanã, vá ao estádio. Eu sei que, pô, tá rolando carnaval e tudo no Rio, mas, pô, acompanhar o Fluminense vai ser muito importante. Tá tendo baixa procura de ingressos até o momento. Porém, ir no Fluminense, apoiar o jogo do Fluminense, pô, e depois a gente vai ter o carnavalzão tranquilo aí para aproveitar e tudo. Tem carnaval na terça-feira também. Enfim, vamos assistir o jogo do Fluminense, vamos apoiar o Fluminense. Vá ao Maracanã, se você pode, vá ao Maracanã. Enfim, esse é o apelo que eu faço para vocês. O jogo é às 6 horas da noite, transmissão do Sport TV e do Premier. Enfim, tudo que eu pude abordar desse jogo aqui para vocês, falando detalhes de cada situação, eu falei aqui. Esse aqui é o pré-jogo mais completo que você acha no YouTube. E com isso eu peço o seu like, que você se inscreva no canal para a gente conseguir essa classificação. Palpite, como eu falo para vocês, palpite meu para esse jogo é 3-0 para o Fluminense. Agora eu quero que você jogue nos comentários aí o seu palpite para esse jogo também. Beleza? Deixa seu like, comenta seu palpite, se inscreve no canal. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.